meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa transmissão online. Mais uma vez, estamos aqui para estudar mais um pouco da doutrina espírita. Meu nome é Gustavo Roman, eu sou voluntário da Associação Espírita Teresa d'Ávila e hoje o nosso bate-papo é com o nosso amigo Bruno. Vou deixar ele se apresentar. Fala um pouquinho de ti, Bruno. Boa noite a todos, eu sou o Bruno, sou trabalhador da Cristo e Caridade, Sociedade de Canoas, também da UME, e é isso, estamos aqui hoje para estudar mais um pouquinho, conversar mais um pouquinho acerca dos ensinos, né, que a doutrina tanto nos traz aí. Muito bom, é muito bom fazer mais um bate-papo espírita com o Bruno. A gente já tem outros vídeos juntos e hoje verdade. A gente vai estudar um capítulo, que é o capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E vamos falar então da nossa amiga dor, né? E para a gente começar... e é sempre importante, a gente gosta de referir os livros e já convidar os irmãos que estão assistindo esse nosso vídeo, que se não conhecem o livro, não conhecem a obra, procurem adquirir o livro e ler, porque é um livro maravilhoso, esse que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Nós vamos estudar o capítulo 26, e para a gente começar essa conversa a respeito da nossa amiga dor, a gente vai pegar essa frase que está logo no início do capítulo, onde Leon Denis vai dizer: fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. E esse vai ser o norte que a gente vai ter aqui a respeito da dor, nos trazendo sempre para o equilíbrio e sendo um elemento educativo para a alma que somos, já que somos espíritos imortais. E a primeira deixa que eu deixo para o meu amigo Bruno é justamente a respeito desse fator educativo, Bruno. Como é que a gente pode ver, como é que a gente pode entender, enfim, como é que a gente enxerga essa questão dentro desse conceito tão legal que o Leon Denis traz de equilíbrio e educação. Acho muito importante ressaltar, né, que esta é uma reflexão que nós estamos propondo aqui nesse bate-papo acerca de um tema que Leon Denis ele vai, bom, enfim, fazer uma obra gigantesca como o Problema do Ser Destinador, que, como o Gustavo muito bem comentou, é uma ótima indicação de leitura, né? Então vai vir várias curiosidades, vocês vão ter vários, até quem já leu o livro, é um livro que a gente deve reler ele, porque ele é muito cheio de ideias e propostas que nos auxiliam a enxergar esta palavrinha tão pequena, mas que nos causa tantos sentimentos e tantas sensações, né, Gustavo? Então a gente vai trazer aqui um pouquinho de reflexão acerca da dor, né? Mas com certeza vocês, se possível, ter acesso a esse conteúdo é primordial para entender melhor este conceito, enfim, né, o que ele traz aí tão bem nesta obra. E a dor, ele, como o Gustavo muito bem apresentou ali, né, auxilia então ao nosso equilíbrio e educação. Mas a dor não é alguma coisa ruim, Gustavo, né? Quando eu sinto dor, não é uma coisa ruim, como é que pode me provocar equilíbrio, né? Mais fácil me desequilibrar, né? Se eu estou concentrado, não sinto dor. O que tu acha? É interessante, né? Ali mesmo nesse capítulo ele faz um comparativo com a dor física como sendo um alerta, né? A dor como um alarme, né? Ou seja, algo para chamar a atenção, né? Às vezes que eu tive a experiência de pegar e tomar, por exemplo, estar com dor, uma dor qualquer, uma dor muscular, e tomar um analgésico, normalmente eu depois machuquei o corpo, né? Porque o analgésico tirou a dor e eu esqueci de cuidar
né, porque a perna, ou o braço, ou alguma parte do corpo estava doendo, eu tomei um analgésico, não tratei aquilo e aquilo acabou machucando em função do analgésico, ou seja, eu não dei o devido valor à dor, né, não trouxe o alerta, né, não usei aquela dor como um alarme, né, e o Leon Denis também faz essa comparação nesse capítulo, né, de usar a dor como um alerta, como um alarme, né. E ele vai discorrendo nesse capítulo, que é muito amplo, né, e que a gente poderia falar aqui 3 horas sobre ele. Ele vai discorrendo sobre a função de educação e de reequilíbrio da dor em diversos momentos e várias vezes, né. E ele vai trazer, num determinado momento, a questão da evolução e a ideia de Epicteto, que ele abre ali dizendo: as coisas são apenas o que imaginamos que são. É a frase de Epicteto. E ele vai colocar isso dentro do contexto de que a ideia que fazemos de felicidade, de desgraça, de alegria, de dor, varia o infinito segundo a evolução individual. Quer dizer, a gente vai experimentar diversos patamares de dor e de sofrimento diferente. E é isso que às vezes faz com que a gente olhe para outra pessoa e pense assim, mas por que essa pessoa está sofrendo com tão pouco? Né? Porque a evolução de cada um, a sensibilidade de cada um é que vai trazer aquele momento, aquela dor. Então, o que para um pode parecer um pequeno espinho na ponta do dedo, para o outro parece ser uma dor pungente que atravessa o coração. E às vezes o fato, olhando externamente, que provoca aquilo é o mesmo, mas internamente, né, como diz Leon Denis aqui, nós vamos experimentar na nossa existência uma mudança muito grande de patamares de dor e de sofrimento, né, Bruno? Com certeza. Nessa colocação é muito interessante de se pensar que o Epicteto ele era um filósofo grego estoico, né? E para quem não conhece essa filosofia estoica, ela é muito, muito parecida com o que nós enxergamos dentro dos ensinos de Jesus, da doutrina espírita, né? Eles viam que a nossa conduta, o nosso viver, o nosso modo de viver tinha que estar em acordo, né, com a natureza, né? Então é necessário que nós que a gente vá atrás de entender a natureza que a gente está, como a gente vive, né, e faça ações. Né? Então eles eram muito diferentes de algumas filosofias que eram com muitos verbos, né, era cheia de regras, e eles acreditavam, o estoico acredita, né, exatamente nas ações, que a gente é mais o que a gente faz do que o que a gente fala. E vão ter outros filósofos estoicos que são muito interessantes, e para quem quiser conhecer um pouco mais, até indico o Meditações do Marco Aurélio, né, que é também o imperador, também foi um filósofo estoico, e a gente vai percebendo várias coisas que estão exatamente em acordo com o que a gente não só acredita com o estudo da doutrina, mas com o que a gente vivencia, né, e a gente vai percebendo que a dor, como ela é algo que nos movimenta, né? Eu botei a minha mão no fogo, senti a dor, me movimentou para tirar. Né? Isso mostra exatamente que a gente é a própria experiência, né? E a gente cresce com essa experiência. A gente teve no ESG, na ETA, né? E foi muito interessante que um colega trouxe uma reflexão, que ele foi designado, não era para ser designado para o posto ao qual ele foi trabalhar, mas acabou indo para lá, né, trocaram de última hora, ele vivenciou uma fase da experiência dele profissional lá, e ele, com conhecimento espírita, enfim, estudante até hoje da doutrina espírita, mostrava uma conduta diferente da que eles estavam acostumados. Não lembro qual era o ramo de profissão, mas, enfim, e eles estavam ali se sentindo muito
com dor, né? Às vezes a gente não demonstra dor, né? Mas a gente sente, né? E eles começaram a trocar contatos e perceberam que esse amigo do Ezio, esse colega, ele botava diariamente mensagens espíritas, outras mensagens bonitas, né? Que a gente vê muito e que nos auxiliam muito, né? E eles começaram a questionar, a conversar com ele sobre aquilo e perguntar sobre o espiritismo, e depois teve alguns relatos muito, muito legais do quanto aquelas ações auxiliaram eles, né, naquele momento doloroso. Então, essa questão é muito paralela com os estoicos, porque não adiantava chegar lá, não adianta eu chegar aí, aonde você está, e dizer que para você ser uma pessoa feliz, para você ser uma pessoa sem dores, sem rancores, sem uma vida amarga, você precisa fazer tais e tais coisas. Né? Você precisa seguir essa e essa regra. Né? Não existe uma fórmula de bolo. Né? Porque cada um, mesmo tendo os mesmos sentimentos, elas sentem a dor em níveis diferentes, em momentos diferentes. E aí a gente vai entender que a dor, ela, no decorrer, inclusive, deste capítulo, dessa frase de Epiteto, no livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, Leon Denis vai discorrendo sobre isso e vai mostrando para nós que a dor, na verdade, ela é mais para nos elevar, para que a gente compreenda o que a gente está vivenciando, que a gente está naquele momento, no aqui e agora, e possa superar, do que o contrário. Em vários momentos da obra, deste capítulo principalmente, ele vai mostrando que não termos este problema, esta dor, não sentirmos ela, a gente fica na ociosidade muitas vezes. Se a gente fosse plenamente satisfeito com determinadas coisas, a gente não conseguiria experimentar e superar os nossos anseios, as nossas virtudes ainda pequenas, porque todos nós somos virtuosos. Apenas ainda não conseguirmos dar o valor para essas virtudes. Né? E é interessante que a gente vai perceber que quando a gente vai tomando aquela dor para nós, ao ponto de questioná-la, entender por que eu sinto, por que estou sentindo esta dor, mesmo que seja física, como o Gustavo mesmo colocou, mas hoje todos nós estamos com diversas dores psicológicas, lógicas espirituais, e muitas delas parecem não ter explicações, e você vai encontrar a explicação exatamente quando você começa a problematizar. E tu vai começando a entender, e quando tu começa a entender este sentimento, essa dorzinha que começou aí em ti, pode ter começado bem pouquinho, mas tu cavocou, sentiu mais, mas tu enfrentou, porque tu quer resolver ela. Então tu foi indo mais fundo, por mais doloroso que aquilo possa ser para ti, tu começa a entender, tu começa a trazer uma sabedoria a respeito daquilo. E a partir daquilo tu começa a encontrar caminhos para não sentir mais aquilo. E não é esconder, tu começa a resolver mesmo. Tu começa a pegar aquela dorzinha, botar no colo e não, vamos junto, você faz parte da construção de uma pessoa feliz que eu quero ser. Todos nós queremos ser felizes. Mas não aquela felicidade que bota todas as dores para o lado, e que no momento em que olha para a dor se sente magoado, se sente amargurado e até chora, né? Porque perdeu essa oportunidade de ter resolvido essa dor. Do contrário, né, só para antes de passar um pouquinho para o Gustavo também falar, né, Gustavo? Tu tem as tuas dores também, né? Claro. Mas só para entrar, né, no contrário, se a gente não trabalha, não problematiza, não questiona essa dor, a gente começa a pensar que a gente não precisava ter aquela dor. E se a gente não precisa mais ter, a gente vai deixando para baixo do tapete até o tapete crescer e a gente vai caindo. Né? Como se a gente fosse descer uma lomba bem grande de skate sem proteção nenhuma. E talvez a gente nunca tenha subido em cima do skate. Vai dar certo? Muito legal, Bruno, porque tem tudo a ver com o alerta de Jesus sobre o bem e o mal sofrer, né? Ou seja, o aproveitamento da dor, né? Aquilo que a gente deve aprender com ela, né? Por isso que Leon Denis abre o capítulo falando em educação, em reequilíbrio, né? E isso
também está conectado com a questão do autoconhecimento, que a doutrina espírita também traz muito fortemente, né, na sua base, né, de nós nos conhecermos, amadurecermos, né, sem fugir da dor, mas entendendo o seu mecanismo, né? E aí a gente pode ver que se a gente parar para pensar nisso, a gente vai conseguir trazer para dentro da obra do Leon Denis, porque ele faz esse alerta, né, dizendo que é realmente pelo amor que Deus tem por nós que ele envia o sofrimento. Quer dizer, é uma expressão do amor que chega até nós em forma de dor, né? E ele vai dizer, então, em todas as palavras, que a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas. Ora, isso é exatamente o que o Bruno estava dizendo em outras palavras, porque a questão do viver, do pensar por que aquilo está ocorrendo, por que eu estou passando por este momento, né? O que esta dor quer me ensinar, o que ela quer trazer de positivo para mim, é justamente se aproximar das leis divinas, é justamente se aproximar desse conhecimento que muitas vezes, pelo corre-corre diário, pelas atribulações profissionais da vida, que nós somos envolvidos no meio material, a gente acaba deixando de lado, que é essa questão de problematizar, de viver, de trazer para nós a nossa amiga dor, ou seja, parar para pensar nela e o que ela está querendo nos dizer. E isso, com certeza, é nos aproximarmos das leis divinas, né? É nos conhecermos melhor e conhecermos melhor também as leis divinas. Acho que é essa linha aí, né, Bruno? Com certeza. Eu tenho na minha cabeça uma ideia assim, que quando a gente tem uma dor e a gente tira, não problematiza ela, a gente começa a sofrer. E quando a gente sofre e também tira o problema daquele sofrimento, a gente não problematiza o nosso sofrimento, não questiona os nossos problemas, a gente começa a desenvolver depressão e outros tantos transtornos. E quando a gente começa a ter esses transtornos, a gente vai perdendo o sentido de vida, e quando a gente perde o sentido da vida, a gente perde essa oportunidade, né? O suicídio e outras tantas vidas que a gente se perde por aí. Então, é muito importante que a gente faça um olhar sobre, ter aqueles olhos de ver do Evangelho e olhar para a nossa dor não como algo de estranho, né, com repulsa, muito pelo contrário, problematizar a nossa dor, os nossos encontros com a vida, na verdade, é encontrar o sentido pelo qual nós estamos aqui, né? A dor, na verdade, ela é exatamente essa amiga que o Gustavo muito bem nos falou. Ela é que diz, você está aqui para isso, você não está a passagem, né? Você não está aqui para dizer que esteve, para marcar presença, né? Você está aqui porque você é importante. Mas eu sou isso, eu tenho aquilo. Sim, e ter isso e aquilo, ter essas dores, ter essas responsabilidades é o que faz com que você cresça. É o que faz com que a gente perceba que somos todos úteis uns para os outros. E não somos especiais, né? O Gustavo não é mais especial, o Bruno não é o mais especial, você não é o mais especial por ter algum conhecimento que o outro, você é mais importante. Porque se você tem esses conhecimentos, é necessário que tu faça com que eles cheguem às outras pessoas. Então, olhar atento. A gente teve, né, os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, né? O tempo, ele é essencial para a nossa trajetória. E perceber essa dor faz com que a gente possa aproveitar essas oportunidades. Eu criei um sisteminha até aqui que fala exatamente isso, né? Existem, nesse meu ponto de vista, 3 grandes fatores no nosso cotidiano que a gente precisa ter uma atenção assim, gigantesca. E que se a gente para com um deles, se a gente deixa um deles de lado, a gente já começa a bagunçar toda a coisa. Então a gente precisa ter muita atenção à vida. Essa oportunidade, esse momento aqui e agora que nós temos, né, onde nós estamos, né? O problema
a dor, né? É importantíssimo a gente estar atento aos sentimentos, né? Essas emoções que nos afloram nessa vida que nós temos, e a resolução. É importante que nós percebemos, né, essa vida, esses problemas, e que nós podemos, e com certeza teremos as ferramentas para resolver. Quando a gente não procura resolver os nossos problemas, a gente só pega a nossa vida e fica cheia de problemas, a gente vai desenvolver diversos outros problemas e vai aumentar os problemas que talvez nem eram tão grandes assim, porque a gente só vive no problema. Quando a gente não quer saber de problema, não, eu só quero saber da minha vida e de resolver. A gente faz aquele copia e cola. Né? Surge uma oportunidade, um problema, e eu pego, vai, segue essa fórmula de bolo. Faz isso, faz aquilo. A gente começa a perceber que todos os problemas que a gente tem, eles se repetem. Eles começam a sempre se repetir, por quê? Porque a gente não problematizou. Porque a gente não foi entender e compreender o que aquele problema significa na minha vida. Então, com certeza, a gente vai sempre ter diversas vezes aquele mesmo problema. Né? E quando a gente não dá atenção à vida, à oportunidade, o aqui e agora, não é só problema-resolução, problema-resolução. Né? A gente aconteceu, eu tenho que pegar meu filho na escola, tal hora eu vou. Eu tenho que fazer isso, eu chamo fulano, eu faço isso, eu faço aquilo. Daqui a pouco a gente se olha no espelho e se pergunta, desde quando eu tenho essa ruga? Desde quando eu tenho cabelo branco? Desde quando cresceu barba no Bruno? Desde quando eu comecei a fazer isso? Desde quando eu sou assim? A gente vai perceber que o tempo passou e eu não vivi, eu não experimentei, eu não senti a dor que é perder o cabelo, perder um ente querido. Né? A gente tem que sentir. Essa dor nos faz crescer. Então, quando a gente vive, a gente procura viver, a gente procura sentir o que a gente sente, mas a gente questiona. A gente questiona para entender por que o Bruno agora se importa tanto com a aparência. Antes não se importava? Ou será que antes eu não me importava? Né? Por que o Bruno agora age de determinada forma? E a gente não para por aí. A gente usa essas mãos e todas as outras ferramentas que Deus nos coloca, situações, pessoas, né? Um vídeo na internet que nós estamos vendo, uma obra que nós estamos lendo, espírita e não espírita. Todas elas são ricas ferramentas para que a gente perceba na reforma íntima que isso pode mudar, mas não excluir meus problemas, né? Muda quando a gente dá atenção a esses 3 pontos. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Gustavo? Deixar o Bruno cabeludo aqui, maluco, falando, ele vai... Não, acho muito legal. E eu estava pensando justamente sobre essa, enquanto tu falava, eu desenhava mentalmente e aí resolvi desenhar aqui também o teu esquema. Enquanto a gente conversava, eu fiquei meditando no sistema, e que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando realmente, né? Fugir de qualquer dessas 3 áreas da nossa vida é deixar de viver aquele centro ali de intersecção ali que a gente tem entre, né, tudo isso que é o equilíbrio ali que a gente tem entre a vida, a dor e a resolução, e a gente exagerar e causar mais sofrimento, né? Ficar só na vida material, sem problematizar, sem entender o porquê a dor, ficar vivendo só a resolução, só atrás da resolução também não serve, aumentando as nossas dificuldades, as nossas dores também não é o caminho, né? E é exatamente isso que o Leon Denis vai nos dizer quando ele fala o seguinte, ó, suprimir a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Olha que lindo isso, né? Quer dizer, ele vem dizer o quê? Olha, é o seguinte, vocês querem tirar a dor, mas a beleza desse mundo, né, porque ele está dizendo ali, ele já vem construindo o raciocínio de que o sofrimento é enviado pelo amor de Deus, para nos trazer para próximo das leis divinas, para nos ensinar a viver, para nos transformar e sermos melhores. Então ele vai chegar nesse momento e vai dizer, olha,
se tirar a dor, suprimir a dor, vai tirar a beleza do mundo, porque a grande beleza do mundo está justamente em viver a dor, na coragem de suportar, de aprender com ela, né? Então eu acho isso muito legal, e a forma como tu coloriu ali, quer dizer, quem coloriu fui eu, os círculos ali, mas a forma como tu desenhou os 3 pilares encaixa perfeitamente nessa proposta do Leon Denis, de trazer a dor para dentro de um equilíbrio, né? Para dentro de uma visão de Está equilíbrio lá com que é aquela primeira questão que tu trouxe. exatamente, né? Que está lá dentro da lei de equilíbrio e de educação, né? Então é bem legal a gente pensar nisso, né? A gente já está entrando nas nossas considerações finais, Bruno, e eu queria só mostrar mais para a gente fazer as últimas considerações, é justamente a gente abrir aqui um pouco o espaço para a esperança que esse pensamento nos traz, né? Eu acho que é importante a gente trazer essa esperança. Enquanto a gente vai se encaminhando para o final, a gente vai lembrar os nossos internautas de deixarem aí o seu like, curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, porque quanto mais a gente curte o vídeo, quanto mais a gente se inscreve no canal, mais pessoas vão chegar a este vídeo, né? O algoritmo que mostra os vídeos para as pessoas, ele vai mostrar à medida que você vai fazendo comentários, deixando ali os comentários do assunto ali embaixo do vídeo. Isso é essencial, né? Acho que é muito importante o comentário para que a gente possa... né? Porque aqui a gente está hoje trazendo, neste momento, conversando com vocês nesse formato, mas quando vocês comentam, e não precisa nem comentar talvez aqui no vídeo, mas comentem entre si, né? Traga essa reflexão para dentro da vida de vocês, né? Eu acho que é muito, muito importante. E ler as obras, né? Também acho que é um ótimo caminho. Mas curte aí, galera. É isso aí. E o nosso último bloco aqui, então, nas nossas considerações finais, o mal moral existe na alma somente em suas dissonâncias com a harmonia divina. Quer dizer, quando a gente foge daquilo que é a lei natural, que é a harmonia da lei de Deus, a gente entra em dissonância, né? Ou seja, a gente está desafinado em relação à natureza, então a gente começa a ter o mal moral. E o despertador para isso é a nossa amiga dor. Então prestemos atenção nela. É isso, né, Bruno? Com certeza. O Gustavo fala que a gente está indo para o final, porque ele sabe que se ele deixar, eu falo até... Eu só queria trazer mais uma citação, Gustavo, do livro, que na verdade o Leon Denis ele vai citar Michelangelo, e ele cita, eu até anotei aqui no meu caderninho, para não esquecer. Ele diz o seguinte: concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro. Difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. E ele vai discorrer, né, acerca dessa frase de Michelangelo, Leon Denis, e ele vai mostrar exatamente que quando a gente começa uma obra que hoje a gente pode olhar e dizer, nossa, que obra-prima, que coisa bonita, né? Olha como é lindo isso, né? A gente muitas vezes não vê que o processo levou tempo. Leon Denis diz isso, levou tempo, e começou com uma pedra fria, né? Sem, no caso de uma escultura, né? Um mármore sem forma, né? Talvez uma forma até que trouxesse o nada, né? Não desse aquela imagem. E ao longo do tempo, e o desânimo, ele fala do desânimo do artista, né? Muitas vezes desanimado com diversas situações, até mesmo às vezes as pessoas desanimam muito ele, o artista. A gente vai quase largando o zinzel, mas a gente lembra de Michelangelo dizendo que não, que se a gente segurar e ir firme e enfrentar o medo do que vai vir a seguir, da dor que vai a seguir, da dor que eu estou sentindo, a gente chega numa obra-prima. Uma outra citação pequena, bem rápida, é da obra Fruits Basket, conhecida aqui no Brasil, é uma obra japonesa, tem uma animação também, da Natsuki Dakaya.
E ela trabalha exatamente isso. Ela trabalha o personagem quase como uma, uma forma de trabalhar a dor. E cada um tem uma grande dor, e quando ela vai desenvolvendo essa dor, eles vão crescendo, né? Então, tem um dos personagens que diz que tem a forma verdadeira, e é uma forma que a gente diria que é talvez monstruosa, muito feia aos nossos padrões estéticos, mas que vai desenvolvendo, vai mostrando que a gente não é a forma. E que todos nós talvez tenhamos, com certeza, o Bruno está aqui para dizer com certeza, ó, o maluco dizendo, com certeza nós temos dentro de nós uma forma muito feia, né? Mas esta forma, ela ainda está em desenvolvimento, ela ainda está em construção, ela ainda é uma pedrinha a ser lapidada, né? E ao ponto que a gente vai, mesmo sendo doloroso, né? Pega o preguinho, pega o machadinho, o martelinho, e vai batendo, vai sentindo aquilo, a gente vai encontrar uma beleza que com certeza também todos nós temos. Então, quando a gente diz que, para concluir, né, que a dor é nossa amiga, não é para vocês pensar assim, tô sentindo dor, mas isso é bom para mim. Não é passivo, como é que eu diria, uma coisa passiva, né? Eu não aceito a dor passivamente, eu aceito ela pacificamente, né? Ela não vem para me afrontar, ela vem para me ajudar, mas se eu não pegar ela e fizer algo, daí a gente vai para aqueles pilares, como o Gustavo muito bem desenhou, a minha teoria maluca, a gente não vai se sentir bem. E só para não dizer que eu não citei também uma obra que eu tenho fisicamente aqui comigo, que é do Líder Espírita, o volume 2, eu achei formidável, vou dar só o gostinho para vocês, que ele no primeiro capítulo já diz o seguinte, traz uma citação do Evangelho e fala: o trabalhador espírita que se devota à tarefa de assistir à dor em suas mais variadas facetas deve perceber nas dificuldades com que se defronta o estímulo para sedimentar os alicerces da obra na qual se empenha, né? E a gente vai perceber que todos nós somos líderes das nossas vidas e que devemos empenhar grandes obras, e não grandes obras que os homens, que nós aqui vamos dizer que né? Ser presidente daquilo, ser dirigente daquilo, mas se você prestar atenção nas suas dores, né? Nas dificuldades que você se encontrar, nas oportunidades que você tiver, e você trabalhar em cima dela, trabalhar no bichinho que tem dentro de ti, amansar ele, né? Você vai construir alguém que você com certeza vai se orgulhar de ser um dia, né? Mas você já pode se orgulhar de ser quem você é, porque o trabalho é o maior orgulho que nós temos positivo. Nós estamos sempre em construção, né, meu amigo? Sempre em construção. E eu acho que essa é a grande mensagem que a gente deve mostrar, né? A gente tem que se afinar com a natureza e deixar, né, como Leon Denis traz ali a frase de Michelangelo, né, deixar que a dor faça o seu papel, seja o cinzel da nossa vida, lapidar, porque o que nós queremos é que a nossa melhor versão surja, né? O melhor de nós venha a aparecer. E para aparecer o melhor de nós, infelizmente, a gente tem que passar por esse processo de lapidação, mas como tu disseste muito bem, não é um processo de passividade, mas um processo de pacificação, ou seja, de entender a educação e não de lutar contra ela, né? Mas nós não amamos a dor, a gente entende a dor e compreende a dor, né? Nós estamos longe no nosso ponto evolutivo atual de amar a dor, porque a gente ainda é muito egoísta, muito orgulhoso, e a gente não tem essa condição. Mas a gente vai chegar lá, e quando a gente chegar lá, com certeza a dor já será muito menor, como Leon Denis explica muito bem nesse capítulo. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo, agradecemos aos internautas que assistiram até este momento aqui conosco, gratidão a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.